Olá, guardiões! Vamos para mais um dia de sucesso! Iniciando hoje o nosso primeiro episódio do Guardiões Cast, nosso novo podcast, o primeiro exclusivo da diretoria de aeroportos. Hoje, inclusive, nós temos uma convidada muito especial. É a gerente de Aeroportos Brasil. Ela está aqui hoje com a gente para iniciar. É a Flávia Maciel. Obrigada, Flavinha, por estar aqui com a gente hoje. Que alegria te receber aqui. Tudo bem? Puxa, que alegria. Eu estou super feliz de estar aqui, principalmente porque é o primeiro podcast da diretoria. Então é uma honra enorme poder estar aqui compartilhando um pouquinho com os nossos guardiões, Babi. Obrigada pelo convite. E a gente tinha que trazer você com essa energia lá em cima, né, para começar esse nosso papo. Flavinha, eu queria saber de você, como que foi o seu início na empresa? Para quem não te conhece, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Como foi o seu início aqui na empresa? O que você pode compartilhar dessa sua jornada até você se tornar uma gerente de aeroporto BR? Puxa, a gente faz uma retrospectiva, né? Brinco que é mais do que mais da metade do meu tempo de vida aqui dentro da empresa, Verdade. né? E aí, quando eu paro para pensar, foi super bacana, porque quando eu comecei a trabalhar na antiga TAM, eu não tinha nem andado de metrô, Babi. Eu não sabia como era andar de metrô, que dirá de avião, né? E foi uma surpresa muito grande. Eu era muito novinha, desconhecia a São Paulo, capital, porque eu vim do interior. E eu até lembrando aqui agora, eu queria mandar um beijo para a pessoa que me ensinou a andar de metrô. Ela está com a gente ainda na companhia hoje. É a comissária Damares Ramalho. Olha que legal. Ela que me deu todas as dicas da linha azul, linha vermelha e tal, e deu tudo certo. Mas assim, foi muito especial para mim essa entrada, porque eu vi no meu primeiro, não era o primeiro trabalho. Que ano você iniciou? 1997. Olha. Eu vi, assim, uma expectativa de vida muito grande, promissora, porque eu já entrei gostando, eu já entrei admirada. Como pelas agente de coisas. aeroporto. Agente de aeroporto. Naquela época, era recepcionista. E eu iniciei minha jornada na loja. Olha, Loja que de passagem. interessante. Eu era recepcionista de loja. Trabalhei 10 anos na loja e, assim, eu tenho um carinho enorme pelas pessoas que têm esse conhecimento de loja, né? Da parte comercial. Dentro da operação, mas um pouquinho comercial. E depois de 10 anos, eu tive excelentes gestores que viram, né, a minha capacidade. Eu fui líder de loja, supervisora de loja. Depois eu fui para check-in, líder, supervisora. Então, assim, eu tive um plano de carreira esperado. Eu fui buscando, né, e cada vez mais, e uma coisa que eu busco até hoje, que eu gosto muito dentro da minha profissão, é fazer gestão de grandes equipes, em volume. Legal. E aí eu fui buscando isso e fui trabalhando em mim. Qual foi o momento mais significativo, assim, da sua carreira, que você lembre? Babi, eu vou contar essa trajetória que eu tive de cuidar de 27 aeroportos, né? Por ter nascido em GRU, a gente sempre fez gestão local. E quando eu tive essa oportunidade, eu tive que desenvolver em mim uma relação de confiança. Porque no nosso segmento, quando a gente faz gestão à distância, a gente precisa acreditar, né? Porque você tem o seu liderado Confiar, longe. Né, Então, eu acho que aí foi um grande marco da minha carreira, porque eu tive que desenvolver a minha relação de confiança com essas pessoas. Então, eu precisava acreditar neles à distância e eles precisavam confiar em mim. Então, foram 2 anos em que eu senti realmente a diferença de fazer gestão de pessoas quando você está longe. É muito bacana, porque eu acho que essa relação, esse sentimento é o que a gente tem que ter na vida, né? A relação de confiança, de lealdade, né? De acreditar na pessoa. Então, eu acho que foi um marco na minha carreira fazer gestão à distância. Imagino. E assim, eu acho que você passou por muitos momentos da companhia, né? Quando a gente fala de crise, de caos aéreo, né? Das situações que a gente teve recente também em Guarulhos. Quando você olha todos esses desafios, e aí no geral, falando um pouco de liderança, né? Num cargo de gestão, o que você vê como um principal desafio do longo desse seu caminho e como que você superou isso? A gente fala muito fácil não entregar o jogo, mas eu acho que é muito mais que isso, né? Porque eu acho que cada um tem uma missão. E eu brinco que a gente não tá aqui à toa, não é para passear, né? A gente tem que acreditar que vai dar certo. E eu acredito de verdade que tudo que acontece na nossa vida tem saída e tem um final bom.
nem que seja para você ter aprendido. Então, eu acho que tudo que aconteceu durante a trajetória, coisas muito boas, coisas ruins, gera aprendizado. Na hora, talvez dói. Você fala, por que comigo? Por que está acontecendo isso? A gente se esforça tanto, a gente batalha tanto. Mas se não chegou, faltou. E aí você tem que acreditar e continuar, sabe? Não pode parar. Eu não entrego o jogo, eu não desisto. Isso te motiva também, né, Flávia? Cada dia entregar e fazer melhor, né? Todos os dias. Eu acho que a vida, ela é motivada a fazer melhor todos os dias. E não é utopia. Acho que quando a gente acorda, eu vou no caminho da minha casa para o Porto, pensando quantas mil possibilidades eu tenho de fazer alguma coisa boa. E são mais de mil. Né? Então você tem as oportunidades. Aí você tem que querer, em alguns momentos, priorizar, mas é sempre fazer coisa boa. Para alguém é bom. E falando de história, assim, que tem inspirado, uma história inspiradora. Você tem alguma história inspiradora para compartilhar pra gente que aconteceu e que você fala, ó, essa aqui, sempre lembro, me inspirou, foi uma história inspiradora que você passou? Putz, tem muitas, tá? Mas eu vou contar o meu começo de carreira, né? Eu brinquei que eu não sabia andar de metrô. E quando eu fiz a entrevista, me perguntaram se eu tinha mobilidade, porque viram de onde eu era, e se eu tinha transporte próprio. Eu não tinha, meus pais não tinham um carro na época, e eu falei que tinha, porque eu queria o emprego, né? E aí eu caí para trabalhar num horário, o aeroporto de Guarulhos não era 24 horas, e eu com 18 anos caí para trabalhar num horário em que encerrava as atividades 23h30. E eu não tinha como ir embora. Como ir embora, né? Como faz? Mesmo que meu pai quisesse me buscar, eu iria de ônibus, e eu ficava 1h20, 1h30 de estrada longe do aeroporto de Guarulhos. E eu topei. E eu falei, eu não vou negar esse emprego por isso. E aí eu lembro que e isso me motiva, isso me dá força. E eu não tenho vergonha de compartilhar. Na primeira semana de trabalho, eu dormi no aeroporto, porque eu não tinha como ir embora. Dormiu literalmente? Literalmente. Eu Onde esperava você dormiu, a loja Flavinha? fechar, o aeroporto fechava, e aí eu pegava minhas coisas e descia. E ficava próximo ao estacionamento, né, para saída do aeroporto, num banquinho, uma cadeirinha. Porque daí o aeroporto ia fechar, as luzes iam apagar e ninguém ia me ver. E eu podia ficar ali até a abertura do aeroporto. E aí eu dormi sentada, esperando o dia amanhecer, por 4 noites, até que um dia uma menina que estava trabalhando comigo passou, me viu sentada lá, o namorado dela estava indo buscá-la, e ela falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, eu fico aqui, morrendo de vergonha, né? Toda menina. Ela falou, fica aqui fazendo o quê? Eu disse, não, eu fico aqui esperando o dia amanhecer. Ela falou, não. Você não tá. Onde você mora? Como você vai? Eu falei, não tenho como ir. A hora que o dia amanhece, eu pego o ônibus, vou pra casa, tomo um banho, troco o uniforme e volto. Porque eu entrava às 3h30 da tarde. Era das 3h30 às 11h30. E aí ela falou, não, você vai embora comigo, você vai dormir na minha casa. Aí eu do interior, aquela coisa, não pega carona com ninguém, né? A mãe fala, não vai na casa de ninguém, não conhece. Eu falei, meu Deus, não posso ir pra casa dela. Ela, não vou te deixar aqui, mas eu já tinha passado 4 noites, assim. E aí eu fui, com medo, mas fui. E ela morava sozinha, a gente acabou virando amiga, e aí ela falou, cara, vem morar comigo, a gente compartilha. Então eu acho que isso me motiva, sabe? E eu tenho vontade de fazer pelas pessoas que começam. Porque alguém me ajudou. Alguém fez por mim. Então, eu acho que é inspiração, sabe? Quanta gente hoje tem essa dificuldade. Qual é o nome dela? Fabiana. Fabiana, obrigada, Fabiana, por você. Hoje a gente tem a Flavinha. Que legal, Flávia, que história, hein? Muita gente, né? Como eu falei da Damares, me ensinou a andar de metrô. Depois a Fabiana me concedeu um cantinho na casa dela. E eu tô há 27 anos, então eu acho que é motivador, assim, sabe? Que legal, que história bacana. E eu busco isso em fazer pelas pessoas que têm o mesmo tipo de problema, né? Por isso que eu falo que a gente tem 1001 oportunidades de ajudar as pessoas. Com certeza. Flávia, uma pergunta. Se você hoje pudesse, por um dia, ficar no lugar de uma pessoa, qual a pessoa que você escolheria para estar no lugar e por quê? Eu vou ser audaciosa, mas eu vou falar do Jerome. Olha! No lugar do Jerome, Exato. Conta pra gente. Por quê? Eu queria tomar muitas decisões. Importante, Muitas né? decisões. Eu acho que, primeiro, ele é um excelente gestor, né? Eu acho que ele tem uma macro, né? Eu acho que não deve ser uma vida fácil, uma cadeira fácil, porque ele tem que tomar muitas decisões pela empresa, afinal, ele representa o Brasil.
Mas eu gosto disso. Eu acho que fui audaciosa, mas eu queria saber, eu queria poder tomar esse tipo de decisão. Ele vai ouvir, hein? E Jerônimo, ó. Ai, Legal, muito legal. Eu acho que são decisões importantes exato. e eu acho que realmente é um local que a gente nunca experimentou e que às vezes a gente não entende algumas decisões tomadas, né? Exato. Eu acho que conhecer a margem de risco. Exato. Porque eu acho que toda decisão tem um risco, né? E eu acho que a dele é interessante. É verdade, ó, legal, bastante, bem bacana. E aí agora eu quero falar um pouco além de trabalho, né? Eu quero falar um pouco da sua vida pessoal, da sua família. Qual foi a sua formação, né? Você estudou em colégio particular, colégio público? Como é que foi a sua parte educacional? Não, eu vim de colégio público, né? Eu falo que é EEPSG, que é a Escola Estadual de primeiro e segundo grau. E decidi ali, formação mesmo, ali, terminando o terceiro colegial, eu falava que eu queria ser dentista. E aí não tinha grana para pagar uma faculdade de odontologia. E aí eu falei, então eu vou para fono, né? E eu comecei fonoaudiologia, mas não consegui, porque eu já estava trabalhando, não consegui conciliar. Naquele período a fono era a tarde inteira e eu tinha que trabalhar, larguei fono. E aí eu falei, mas isso me atrai, sabe? A área da saúde, eu gostava muito. E aí eu fiz enfermagem. Então a minha primeira faculdade foi enfermagem, né? E embora as pessoas acham que não tem nada a ver com o que eu faço, hoje eu vejo que tem, porque eu acho que é o instinto de cuidar, né? Nosso papel de gestor hoje, eu levo muito para o cuidado que eu tenho com as pessoas. E eu acho que desde então, da minha decisão, o cuidar estava em mim, era intrínseco. Então, eu acho que tem tudo a ver, sim. Eu super te entendo. Eu também me formei em fisioterapia, né? Quando a gente para ver nada a ver. Mas realmente, pessoas, a gente está envolvida nisso, nesse sentido, né? Exato, que legal. Exato. E como a vida vai levando a gente para outro rumo, né? Pra outro... O que te fez seguir? Foi realmente já estar dentro da carreira aqui dentro da Latam, e aí você mudou e falou assim, não, vou continuar por esse caminho aqui, vou deixar a enfermagem. Babi, eu acho que nesse percurso, depois de ter me formado, a minha mãe adoeceu e ela precisou. E eu falo que tudo na vida da gente tem um propósito, né? E ela precisou fazer um transplante. Ela hoje é transplantada. E naquele momento, a minha família não tinha a condição emocional de administrar essa situação. E eu trabalhava, eu cheguei a trabalhar em hospital e na Latam. Olha. E aí eu senti que o meu preparo, né, de formação era para passar por aquele momento. E como ela estava doente, eu preferi cuidar dela com todo o preparo que eu tive e continuar trabalhando na Latam. E deu tudo certo, graças a Deus. Ela hoje tem uma qualidade de vida maravilhosa. E quando tudo passou, eu falei, eu não consigo manter os dois, eu vou ter que decidir por um. E o coração bateu mais forte pela Latam. E aí eu depois segui estudando outras coisas, né, para me aperfeiçoar no que eu sou hoje. Mas naquele momento eu entendi que passou e que talvez eu precisasse daquilo para cuidar dela ou até para segurar a condição emocional da minha família. Olha, que interessante. Como é tudo interligado, né, Flavinha? Impressionante. Tudo. E você é casada, Flávia? Sou casada, estou casada. Conheci o meu marido na TAM. Ele trabalhou também na aviação. Trabalhou, ele foi da aviação. Ainda está na área, não? Não, mas eu conheci ele aqui. Você tem que ter um relacionamento saudável. E todo dia você constrói um tijolinho, né? Eu acho que verdade. O amor é construção. Diálogo, né, Flavinha? Diálogo. E assim, a gente brinca, né? Somos feitos um pro outro, mas a gente é oposto, tá? Ele é uma pessoa completamente calma, completamente centrada. Então, assim, e eu mais agitada, venho de um movimento, mas a gente se dá super bem. Eu sou feliz, assim, hoje eu assumo e eu falo que eu sou muito feliz. Que é o principal, né? Isso que é importante. Exato. E você tem filhos também? Tenho filhos, demorei bastante para ter filho. Porque Curtiu bastante. Curti, mas a gente tinha outros propósitos de construção, sabe? Então, o que a gente quer juntos, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. A gente mapeou, sabe? Então, chegou a hora, eu falei, bom, agora é a hora da gente ter um filho e aí aconteceu. E como que é a Flávia mãe? É a mãe leoa? Porque a gente vê você com você defende o que você realmente acha que é certo. A gente vê você com a equipe de Guarulhos, o quanto você defende eles realmente. Como que é você, assim, a Flávia mãe? É aquela que fala assim, já abriu o caderno, já fez tudo aí, juntou tudo, tá espalhado. Como que é a Flávia mãe em casa? É assim, mas eu vou falar assim, eu defendo, mas eu gosto de preparar para, sabe?
Porque eu penso assim, os momentos em que eu não tiver, você tem que saber o que fazer. Então, assim, eu sou essa leoa, sim, mas eu preparo para, sabe? Em todos os momentos eu falo do e se? Se a mamãe não estivesse aqui, como é que você faria? Até recentemente aconteceu uma coisa, semana de prova, né? E foi uma semana pesada no trabalho, eu tava trabalhando muito. Aí eu questionei, cheguei em casa e falei, olha, a mãe tá chegando em casa e não tá vendo você estudar. Tá tudo bem? Você tá numa semana de provas. E aí ele calmamente, como pai, olhou pra mim e falou, mãe, confia. Olha. Eu confio. Desconfiando. Não. Eu falo assim, ó, vamos lá, que tem um acordo. Você me deu a oportunidade de confiar. Eu não pedi pra confiar em você. Então, eu confio de verdade. Mas tem a consequência. Como que você consegue equilibrar isso, o seu profissional com a sua vida particular, com a família? O que você, assim, preza? Por exemplo, não, eu chego em casa, eu deixo o celular de lado, acho impossível, mas como que você faz assim, não, agora é o meu momento com meu filho, o meu momento com meu marido, como que você equilibra isso? Eu tenho algumas condições. Eu acho que assim, família, todo mundo tem responsabilidade, todo mundo tem que fazer um pouquinho, e eu nem levo assim, aquele papo, meu marido me ajuda muito. Ele tem tanta responsabilidade quanto eu, e isso a gente encara numa boa, né? Então, a gente tem algumas. Eu não abro mão da minha família jantar junto. Isso é importantíssimo. O meu Na pessoal, mesa, né, Flavinha? Isso, na Tudo mesa. sentar. Anderson, Jadson, né? Agora a Lidiane, todo mundo me conhece bem, porque faz parte da minha Sim. vida, né? E eu falo, eu não abro mão de janta. Pode ser um omelete, mas aquele momento de sentar à mesa, discutir o dia, dar risada, piada, brincadeira, acho que é o momento que a gente tá junto, porque a hora de almoço, todo mundo tá fora. 6 horas da manhã a gente levanta todo mundo junto. Né, eu falo que é meio linha de produção, sabe? Eu tenho um sobrinho que mora comigo, então todo mundo 6 horas da manhã tá de pé, mesa do café, e todo mundo tem responsabilidades, né? Um tá tomando banho, outro tá passando café, outro tá pondo a mesa, pra dar certo, sai todo mundo junto. E a hora da janta eu acho que é crucial, então eu não abro mão. E eu gosto de cozinhar. Outro dia eu tava até falando com o Anderson, ele falou, você sai daqui cansado, você faz comida. Você faz janta. Como que consegue, né? A gente se pergunta. Eu falei, mesmo. existe um cronograma, entendeu? Assim, no domingo eu já meio que, putz, essa semana vai ser comidas rápidas. Não vai ser um estrogonofe, vai ser uma macarronada com carne moída, vai ser uma salada que já tá lavada, um omelete. Então é um jantar simples do dia a dia, mas que tá todo mundo junto. E eu gosto, né? E aí eu ainda respondi assim pra ele, puxa, mas isso é o ato de servir. Eu me sinto bem quando eu sei que eu estou propondo, como mãe, zeladora e cuidadora, esse momento com a minha família. Então é uma coisa que eu não abro mão. Mas pode dar errado, tá? Então assim, putz, saiu do aeroporto 8h30. Não dá pra você fazer janta por uma mesa da manhã. Uma da manhã. Um Inter. E é tudo muito bem administrado. Se eu saio 8h30 e não vou fazer janta, eu ligo e falo, amor, tô saindo daqui agora, arrumo os meninos, já me espera na garagem, vamos comer um omelete na padoca, vamos tomar uma sopa. E tá tudo bem por eles, mas a gente tá junto. Né? Então, eu acho que existe isso, ou não me espera, tive um problema, como vocês, e eu me viro a hora que chegar. E é um hábito tão legal, que mesmo que eu chegue 1h da manhã, eu vejo que tem uma mesa posta pra mim. Ai, que fofo. Um prato, talher, uma esperando, taça, né? Tipo, se você não comeu, tá aqui pra você, e isso vem deles. Então eu acho que essa sementinha do cuidar, né? Eu acho que eu planto. Então pra mim isso é assim, eu não abro mão de estar com eles nestes momentos. Ótimo. Se não der, é a exceção, mas geralmente dá certo. E eu equilibro bem isso, assim, bem bacana. Dica, hein, pessoal? Não deixem de ter esses momentos em família que são muito importantes. Muito bacana, Flavinha. E qual hobby, assim, ou atividade que você faz para relaxar, assim, para recarregar suas energias? A gente trabalha em altos e baixos e a gente tem um dia a dia fervoroso, né? E tem as administrações Exatamente. Externas, né? Babi, tem uma coisa que ninguém sabe, né? Vou falar aqui, já que a gente tá nesse papo gostoso. Eu amo passar roupa. Mentira! E aí, eu tenho uma ajudante em casa, né? Mas assim, eu me realizo. Nossa, Flávia, eu ia esperar qualquer resposta, menos de passar roupa. Eu não gosto que as pessoas passem a roupa da minha casa. Você né? passa do seu jeitinho. E é da casa toda, tá? Porque eu gosto disso. Então, acho que assim... Passa lençol? Passo, porque eu gosto de passar aguinha de cheiro. Olha, gente, sensacional.
E aí, assim, o pessoal que trabalha comigo também fala que sabe o momento no domingo que eu termino de passar roupa, porque eu começo a disparar os e-mails preparando a semana. E aí ele fala assim, a Flávia terminou de passar roupa. Depois do Fantástico já começa. Então, assim, Nossa, eu muito gosto bom. desse momento. Mas aí, de novo, né? Tá no cuidar das pessoas que estão Com comigo, né? certeza. Porque eu acho que você colocar um lençol passadinho, cheirosinho, é carinho, né? Você deitar É numa cama verdade. limpinha. Então, eu não vou pro lado da obrigação. Se não deu, tá tudo bem. Mas, assim, esse carinho, né? E as pessoas percebem, né? Porque eu sempre falo que, principalmente meu filho, quando ele entra no quarto dele e tá cheirosinho, ele fala assim, a mãe passou por aqui. Quando ele acha uma barra de soufflé em cima da cama, ele fala, o pai passou por aqui. E o pai jogou Fica uma pra barra de ele, né? chocolate aqui. É. Mas eu acho que isso é carinho. Então eu gosto de passar roupa, mas o que me relaxa, o que me dá energia pro novo é dormir. Eu gosto Ai, bastante dormir de é bom dormir. demais, né? Eu acho que uma Recarrega, boa né? noite de sono te relaxa e te dá aquela energia pra continuar. O que que você acredita, assim? Você acredita que, na verdade, seus interesses pessoais ou seus hobbies, eles influenciam de alguma forma na sua abordagem no trabalho? Total. Eu acho que é o cuidado, né? Então eu tenho esse despertar do que a pessoa precisa, de como eu tô próxima fazendo um carinho ou demonstrando a minha intenção, né? Então eu acho que sim. E um pouco de organização também. Qual é o seu signo, Flavinha? Você acredita em signos ou não? Eu sou de Leão, com ascendente em Menina, olha. Escorpião. Olha, gente, pra quem conhece, ó. Elemento é fogo e diz que no zodíaco chinês é cavalo. É a sua potência, força, realmente, tudo que você falou. Olha, eu dando uma de astróloga aqui. Bacana. E assim, Flavinha, quando você olha no seu dia a dia, quem ou o que te faz sorrir quando você está no trabalho todos os dias? A conquista de alguém. Ah, isso é importante. A conquista de alguém. A gente fica telefone o tempo todo, né? E aí, quando eu acordo, a primeira coisa, você vai lá, escovar dente e tal, tomar um cafezinho, mas você dá aquela olhadinha no celular, Sempre, né? Eu agradeço, né? Abrir os olhos, abrir os olhos é agradecer. Eu sou muito grata por viver. Então eu faço os meus agradecimentos e saio da cama, você dá aquela olhadinha no telefone, não tem como. E aí eu vejo as pessoas comemorando. E você vê foto das pessoas Vibrando. comemorando, vibrando. Eu acho que isso, todos os dias, alguém teve um propósito, conseguiu, conquistou, entendeu? Então, isso me motiva todos os dias. Então, assim, por eles, por essa conquista que eu tô lá. Eles tô arrancam um junto. sorriso do seu rosto todos os dias, né? Fácil, no começo do dia. Meus também, é bem importante. E assim, falando no geral, né? A gente falou um pouco da sua vida profissional, falamos um pouco da sua vida pessoal. O que eu queria saber de você, Flávia, hoje, o que que você daria de conselho para as pessoas, para os nossos agentes, todos da diretoria que estão nos assistindo? Quais são os seus conselhos para alcançar, chegar um dia como você chegou, né, no auge da sua liderança como gestora de aeroporto, e ser uma gerente de aeroportos Brasil. E a gente sabe o quanto a potência e a sua responsabilidade Sim. que você tem hoje. O que que você daria assim, de dicas para essas pessoas que querem chegar um dia numa gestão de aeroportos? Olha, não é fácil, mas tem duas palavrinhas aí que eu acho que perduram um caminho e que dá certo. Não desistam. A frustração te impede de continuar. E nessa vida, muitos momentos podem ser frustrantes, mas eu acho que a frustração só tá te dizendo que não é por ali, é só mudar o caminho. Então, dá uma olhada, dá mais uma volta, que você vai achar o caminho. Então, assim, elimina a frustração e não desiste. E às vezes as pessoas, na primeira barreira, já se frustra e para, né? E a gente tem que E ser... frustração é um sentimento difícil, porque ele é teu. Verdade. Ninguém vai muda. te ajudar, ele é teu. Então eu acho que cuidar dessa frustração pra não desistir, eu acho que é o que eu daria de conselho. Nossa, que legal, Flavinha. Eu quero fazer com você um ping-pong agora. Bora. Eu bato e você rebate, tá? E aí, Tá. uma palavra. Então vamos lá? Tá Bora. preparada? Uma cor. Azul. Um lugar favorito para relaxar. Miami. Uma palavra que descreve o seu estilo de liderança. Verdade. Um livro que te inspirou. A Profecia Celestina.
Nunca li, depois você me empresta. Uma comida favorita? Ai, um espaguete com carninha moída. Adoro. Calor ou frio? Calor. Praia, cidade ou montanha? Roça. Eu sou da roça. Você é aquela que dança ou que fala, ah, não, passo a vez? Que dança. Boa, Flavinha. O feijão vai embaixo ou em cima do arroz? Do lado. Sou paulista. Bolacha ou biscoito? A bolacha. Ah, não acredito. Se você tivesse que escolher uma estação do ano, qual seria? Primavera. Primavera é bom, hein? Também gosto muito de primavera. E Flavinha, quando tem a Flávia pela Flávia, o que você diria da Flávia pela Flávia? Segue. Continua que você tá no caminho certo. Olha que bacana. E o que a Flávia de hoje deixaria como recado para a Flávia do futuro? Aproveita que você merece. Ai, que linda! Flávia, muito obrigada. Estou muito feliz de ter recebido você aqui no nosso primeiro podcast. Foi um prazer, de verdade. Você é uma pessoa maravilhosa, que inspira realmente. Fiquei muito feliz de te receber com essa sua energia, saber um pouquinho da sua vida. Eu que agradeço, assim, eu fico muito feliz de fazer parte dessa família que é a Latam. Eu aprendi muito aqui, foi o que eu falei, mais da metade da minha vida eu tô aqui e eu acho que foi de puro aprendizado. Então, eu amo o que eu faço e lidar com gente é o que eu quero continuar aí pro resto da minha vida. Então, obrigada, gente. Obrigada, foi uma honra. Obrigada. Beijo nos guardiões, né? Um beijo pros guardiões. Guardiões, obrigada por vocês estarem com a gente assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo Guardiões Cast. Beijo. Beijo.